Livro 1. A vida do amador. 3 modelos de autotransformação. Quando odiamos nossa vida e a nós mesmos, 2 modelos se apresentam como tábuas de salvação. O primeiro é o terapêutico. Nele, dizem-nos, ou dizemos a nós mesmos, que estamos doentes. O que nos incomoda é uma condição ou uma doença. Tanto a condição quanto a doença podem ser remediadas com o tratamento. Agora, estamos doentes, após o tratamento, estaremos sãos. Então ficaremos felizes e capacitados a agir produtivamente na sociedade e no mundo. Essa é uma maneira de encarar nossos problemas. O segundo é o modelo moralista, que diz respeito ao bem e ao mal. Estamos infelizes, dizem-nos, ou dizemos a nós mesmos, porque fizemos algo errado. Cometemos um crime ou um pecado. Em algumas versões do modelo moralista, nem precisamos errar, o ser humano, dizem-nos, é que nasceu errado. A resposta para a condição de erro é punição e penitência. Quando cumprirmos nossa sentença ou reconhecermos nossos pecados, seremos libertados ou perdoados. Então, felizes, poderemos agir produtivamente na sociedade e no mundo. Este livro propõe um terceiro modelo, do amador e do profissional. A tese deste escrito é: aquilo que nos incomoda nada tem a ver com estarmos doentes ou errados. Aquilo que nos incomoda é o fato de estarmos vivendo nossa vida como amadores. A solução, conforme o livro sugere, é nos tornarmos profissionais. Tornar-se profissional é gratuito, mas não é fácil. Você não precisa fazer um curso ou comprar um produto. Basta modificar sua mente. Tornar-se profissional é gratuito, mas tem um custo. Quando nos tornamos profissionais, renunciamos a uma vida que talvez fosse extremamente confortável. Renunciamos a um eu com o qual nos identificávamos e chamávamos de nosso. Pode ser que precisemos renunciar a amigos, a amantes ou mesmo a cônjuges. Tornar-se profissional é gratuito, mas exige sacrifício. A passagem é, muitas vezes, acompanhada de uma odisseia interior cujas vicissitudes são superadas somente a um grande custo emocional, psicológico e espiritual. Atravessamos uma membrana quando nos tornamos profissionais. Isso machuca. É complicado e assustador. Nos suga o sangue. Tornar-se profissional não é para qualquer um. Temos de ser um pouco loucos para fazer isso ou mesmo para querer fazê-lo. Em muitos casos, a passagem nos escolhe, nós não a escolhemos. Simplesmente não temos escolha. Quando nos tornamos profissionais, encontramos nosso poder. Encontramos nossa vontade, nossa voz, nosso autorrespeito. Transformamo-nos naquilo que sempre fomos, mas que até então tínhamos medo de aceitar e viver. Você se lembra de onde estava no 11 de setembro? Pois vai se lembrar quando se tornar profissional. Minha vida como amador, na casa dos 20 anos, passei um inverno em uma pensão em Durham, na Carolina do Norte, que era uma casa de recuperação para pacientes antes internados em hospitais psiquiátricos públicos. Eu não era um deles, mas a lei da metáfora me levou até lá tão implacavelmente como se fosse. Os moradores da pensão não eram de modo nenhum loucos. Era um grupo complexo e interessante de indivíduos, como eu nunca vira. Fiz amigos. Encontrei ali um lar. Conversávamos muito à noite. Tomávamos o café na cozinha comunitária e falávamos sobre livros e política, ou sobre se os alienígenas eram mensageiros do futuro ou de Deus. Eu era o único na casa de recuperação que tinha emprego. Ganhava $1,75 na oficina de uma empresa de transporte, onde treinava para ser caminhoneiro. Todos na casa de recuperação recebiam ajuda do governo. Assistentes sociais apareciam de vez em quando para avaliar as pessoas, acompanhar sua recuperação e aconselhá-las no processo de reintegração à sociedade e ao mundo real. Comecei a me perguntar como fora parar naquele lugar, com aquela gente. Por que me sentia tão em casa? Seria aquele meu destino? Então, uma noite, tive um sonho. Eu entrava no meu quarto e encontrava minhas camisas dobradas e postas na gaveta, em vez de ficarem amontoadas na bagunça usual. Minhas botas não estavam mais debaixo da cama, onde eu sempre as deixava, mas perfiladas, em boa ordem. Haviam se engraxado a si mesmas. Ao acordar, pensei, sou ambicioso. Tenho ambição. Não contei o sonho a nenhum morador da casa de recuperação. Na realidade,
Até hoje não contará a ninguém. Mantive-o só para mim. Era meu segredo. Levei muito tempo para aceitar a ideia de que era ambicioso. Sentia-me culpado por isso. Quem era eu para querer subir mais que meus irmãos e irmãs ou planejar ser melhor que qualquer outra pessoa? Na casa de recuperação, a emoção dominante era o medo. Ninguém jamais falou sobre isso, mas o medo permeava cada centímetro do espaço. Cada morador da casa vivenciara, à própria maneira, a desintegração de sua personalidade. Cada morador fracassara ao longo do caminho, fracassara por completo, fracassara sozinho. Cada morador contemplara sua aniquilação face a face, e isso os intimidara tremendamente. Decidi que era hora de deixar a casa de recuperação. Encontrei uma casinha de blocos de cimento, ao lado de uma rodovia no interior, que aluguei por $15 semanais. Ainda guardo uma foto dessa casa. Não tinha eletricidade, banheiro, água corrente ou aquecimento. Tinha a porta da frente, mas não porta dos fundos. Nada de janelas nem de móveis. Eu dormia em um colchão que arrastava para um canto, onde a chuva não podia alcançá-lo. Cozinhava minha comida no quintal, sobre um fogo de gravetos de pinheiro que recolhia no mato. Comecei a dirigir para a empresa de transporte. Deram-me minha primeira carga e me mandaram para a estrada, de modo que não importava muito ter uma casa. Quase todas as noites, eu dormia na cabine do caminhão. Comia em cafés e paradas ao longo da estrada. Guardo a foto da casa por um motivo, ela mudou minha vida. Encontrá-la e me mudar para lá foi meu primeiro ato como adulto que acolheu a ideia de ambição. A ambição, acabei por acreditar, é o fundamento mais primitivo, mais sagrado, de nosso ser. Sentir ambição e pô-la em prática é ouvir o único chamado de nossa alma. Não realizar a ambição é voltar as costas a nós mesmos e à razão de nossa existência. Os primeiros pruridos de ambição me salvaram, colocando-me no caminho para me tornar um artista e profissional. Meu primeiro herói, um gato ruivo, costumava aparecer, às vezes, quando eu morava naquela casa do interior. Era um velho bichano sofrido que vivia no mato. À noite, quando estava em casa, eu preparava minha comida em uma pequena fogueira, no quintal. O gato se materializava e se sentava à minha frente enquanto eu comia. Não pegava os pedaços de carne que eu lhe atirava de vez em quando. Não era bicho de estimação de ninguém. A geografia de nossas refeições era que eu me sentava em um degrau de cimento na parte de trás da casa. A fogueira crepitava à minha frente, em um círculo de pedras, sobre um pedaço de gramado. A mata começava a uns 3 metros dali. O gato ruivo se sentava na orla da mata e ficava me olhando. Não se deitava. Permanecia sentado diante de mim, com as grandes patas dianteiras sob o corpo. O gato me fitava com expressão, ao mesmo tempo, de condescendência e desdém. Não havia dúvida para nós sobre qual dos dois era o ser superior ou que possuía autocontrole e autossoberania. Não havia dúvida sobre qual de nós podia se cuidar e não precisava de ninguém. O gato me olhava como se tentasse decidir se iria ou não me dar uma surra. Eu admirava aquele gato ruivo, que se tornou um modelo para mim. Eu queria ser igual a ele. Sentia sua falta quando não aparecia. Sua presença era, para mim, um bom agouro e sinal de que talvez eu estivesse no bom caminho. Minha Smith Corona, o que, de fato, estava acontecendo naquela casa do interior? Resposta: eu estava me escondendo. Na traseira da minha van Chevy, sob pilhas de lixo e peças enferrujadas, ocultava-se minha velha máquina de escrever Smith Corona. Por que eu não a jogava fora, uma vez que não a usava? Medo e vergonha pairavam sobre mim e sobre a casa, tal como haviam pairado sobre cada palmo da casa de recuperação, na cidade. Eu me sentia aterrorizado à ideia de me sentar diante daquela máquina e tentar escrever alguma coisa, e com vergonha de mim mesmo por saber que estava aterrorizado, além de incapaz de agir. Minha ambição era escrever. No entanto, eu a sepultara tão fundo que ela só vinha à luz em sonhos ou quando me brotava alguma ideia, o que só acontecia em momentos inesperados, para logo desaparecer sem deixar traço. Tudo o que eu estava fazendo em minha vida exterior era consequência e expressão daquele terror e daquela vergonha. Carreiras falsas, às vezes, quando estamos aterrorizados à ideia de seguir nossa verdadeira vocação, adotamos, em lugar dela, uma vocação falsa.
Essa carreira falsa é uma metáfora para nossa carreira real. A forma é semelhante, os contornos parecem assombrosamente os mesmos. Mas uma carreira falsa não acarreta nenhum risco concreto. Se falharmos nela, as consequências não terão significado nenhum para nós. Você está seguindo uma carreira falsa? Está se doutorando em estudos elisabetanos porque tem medo de escrever as tragédias e comédias que pressentem você? Está fingindo levar uma vida de músico sem compor música? Está trabalhando para um inovador porque não quer correr o risco de inovar? Se está insatisfeito com sua vida atual, tente descobrir para o que ela está servindo de metáfora. Essa metáfora vai lhe indicar o caminho para a sua verdadeira vocação. Minha carreira falsa, tive mais de uma, foi dirigir caminhões. No fim da casa dos 20 anos e início da dos 30, dirigi caminhões para ganhar a vida. Percorri a costa leste a partir de Durham, na Carolina do Norte, e depois atravessei o país até a Califórnia, com base em Seazide. Levava aquilo a sério e estava firmemente decidido a ter uma vida de caminhoneiro. O que fazia era fugir da escrita. Dirigir caminhões era, para mim, a versão falsa de escrever, pois ser caminhoneiro equivalia, na minha imaginação, a ser forte e viril, o mesmo que pensava a respeito de ser escritor. Atividade interessante, eu nunca me aborrecia. Era uma carreira da qual podia me orgulhar, uma ocupação que me parecia adequada. Dirigir caminhões era um trabalho honesto. Você trabalha por $1 e recebe $1. Meus colegas eram bons rapazes direitos, como eu aspirava a ser. E era preciso coragem para ser caminhoneiro. Dirigir pelas montanhas à noite, do oeste da Carolina e da Virgínia até a Virgínia Ocidental, era trabalho arriscado, com tantas subidas íngremes, descidas abruptas, curvas fechadas, a maioria mal iluminada e mal sinalizada. Para ganhar velocidade para subir a próxima ladeira, era preciso pisar fundo e levar 30 toneladas de caminhão e carga morro acima o mais rápido possível. Tinha de fazer isso porque a inclinação diminuía a marcha, e atrás vinha uma fila de outros caminhões, com os motoristas xingando. E havia o romance da estrada. Eu gostava da estrada porque ela sempre nos leva a alguma parte. Nunca se fica em um lugar só. Depois de entregar uma carga numa fábrica ou num armazém, eu podia jogar conversa fora com os moradores locais, e eles estavam presos, eu estava livre. Em poucos minutos eu saía da cidade e pegava de novo a estrada. Obviamente, eu estava me enganando. A estrada não me levava a lugar nenhum. Eu não escrevia. Não enfrentava meus demônios. Contemplava a vida na tela de cinema do para-brisa da cabine, enquanto cada quilômetro percorrido só me distanciava cada vez mais do lugar aonde eu precisava ir e daquilo que eu precisava me tornar. 4. Vivas a vida de amador. Antes de começar a desconstruir impiedosamente a vida de amador, façamos uma pausa para reconhecer: a vida de amador é nossa juventude. É nossa jornada do herói. Ninguém nasce profissional. Você precisa cair para chegar ao fundo, e, às vezes, a queda é uma grande aventura. Portanto, viva a cegueira e ao divórcio, ao emprego perdido, à autoestima perdida. Viva a vida na rua. Viva aos anos de que não mais nos lembramos. Viva aos maus amigos e às esposas tagarelas, e a nós também, por termos culpa pelos dois. No fim das contas, tornar-se profissional nada mais é que crescer. O que são, exatamente, as carreiras falsas? O que é a vida de amador? O que são vícios, obsessões, atividades protelatórias? Como podemos aprender com tudo isso, aproveitar tudo isso, depois de renunciar à vida na rua e começar a viver nossa vida real? Minha carreira falsa, segunda parte. Quando eu estava no colégio, li um livro de Jack Kerouac, Pé na Estrada. Esse livro me fez a cabeça. A vida beat, boêmia que Kerouac descrevia, era, a meu ver, a mais legal, a mais romântica de que eu já ouvirá falar. Eu adorava a ideia de correr o país trabalhando aqui e ali, conhecendo pessoas e mergulhando na vida real. Muitos outros garotos leram esse livro e pensaram a mesma coisa. Mas poucos foram idiotas a ponto de tentar vivê-lo. De novo, eu confundi a vida do escritor com a vida real. Minha carreira de caminhoneiro era uma tentativa de profissionalizar a vida na estrada. Na realidade, não foi má ideia. Espantou os demônios de meus anos anteriores,
Quando eu corria sem rumo da costa leste para a costa oeste, do norte para o sul, perguntando-me por que a vida que eu estava levando não se parecia em nada com a existência beat que Jack Kerouac descobrira. Mas a vida é estranha, e as coisas acontecem à própria maneira bizarra. Quando finalmente me tornei profissional e comecei a publicar livros, meu agente literário era um cavalheiro chamado Sterling Lord, da Sterling Lord Literature, em Nova York. Sterling representará Jack Kerouac, foi ele quem primeiro conseguiu a publicação de Pé na Estrada. A vida falsa. Na vida falsa, vivemos na negação e agimos por vício. Fazemos coisas que não nos levam a lugar nenhum e deixamos-nos controlar por compulsões que não conseguimos entender ou das quais não temos consciência. O resultado é ficarmos presos, inconscientes e sem rumo. A vida falsa é a vida do amador. Nela, perseguimos objetivos enganosos e damos ouvidos a ambições invertidas. A vida falsa, a vida do amador e a vida do viciado não são nada boas. Quanto mais nos apegamos a ela, mais nos afastamos do nosso verdadeiro objetivo e mais difícil se torna, para nós, reunir coragem para recuar. Viciada em amor. Tenho uma amiga viciada em amor. Eu também sou. Conheço-a desde sempre, e é absolutamente doloroso ouvir a crônica de seus romances. Ela passa de uma paixão devoradora a outra. Sente-se agoniada quando está tendo um caso, e o caso, invariavelmente, termina em agonia. Creio que você não ficará surpreso se eu lhe disser que essa mulher é uma das pessoas mais dotadas, mais talentosas que já conheci. É um prodígio no piano. Suas fotografias ganham prêmios. E é uma atleta quase de primeiro nível. Como nadadora, participou umas 5 vezes da travessia de Maui Big Island em mar aberto. Com o passar dos anos, minha amiga elaborou uma filosofia, quase se pode chamá-la de religião, sobre a busca do sublime por meio do amor. É uma filosofia tão complexa e convincente que ela não só consegue persuadir a si mesma de sua veracidade como convenceria a mim e a você se a ouvíssemos por tempo suficiente. Trata-se de uma filosofia hipnotizante. Ao mesmo tempo, é tedioso vê-la transitando de um grande amor para o seguinte, cada drama sendo encenado exatamente como os outros, e todos terminando no mesmo beco sem saída. Minha amiga sabe que isso é resistência. Falamos sobre o assunto uma centena de vezes. Ela está fugindo de seus dons e sabe disso. Mas o hábito está enraizado demais. Minha amiga se identificou com ele. Ele é ela. Hábitos. Este livro trata de hábitos. A diferença entre um amador e um profissional está nos hábitos de cada um. Um amador tem hábitos de amador. Um profissional tem hábitos de profissional. Jamais conseguimos nos desvencilhar dos hábitos. O ser humano é uma criatura de hábitos. Entretanto, podemos substituir maus hábitos por bons. Podemos trocar os hábitos do amador e do viciado pela prática do profissional, do artista dedicado ou do empreendedor. Talvez ajude, como ponto de partida, examinarmos o mundo interior do produto mais passional e mais trágico do hábito, o viciado. Belos perdedores. Você já notou que os viciados são quase sempre pessoas muito interessantes? O vício, em si, é tremendamente tedioso. É tedioso porque é previsível, com mentiras, evasões, autojustificativas óbvias, desculpas esfarrapadas. Contudo, o próprio viciado é, muitas vezes, uma pessoa agradável e fascinante. Se ele consumiu drogas por certo tempo, sua história costuma ser um verdadeiro romance, repleto de drama, conflito e intriga. Se a droga do viciado é o álcool, a narrativa quase sempre traz perda de emprego, abuso doméstico, divórcio, abandono dos filhos, falência. Se a droga é pesada, a história relata problemas com a lei, crime, prisão, violência e até mesmo morte. Sem dúvida, você e eu podemos ser viciados em muitas coisas: amor, sexo, adoração de filhos ou pais, dominação, submissão. Podemos até ser viciados em nós mesmos, ver Charlie Sheen e Donald Trump. Tais indivíduos costumam ser absolutamente fascinantes e entediantes ao mesmo tempo. Qual é, então, a conexão entre vício e resistência? Arte e vício. Durante anos, mantive um post semanal em meu website chamado Escrevendo às Quartas-feiras. De longe, as entradas mais populares nesse espaço foram em minha série Artista e Viciado.
Um dos pontos ali tratados era que não há grande diferença entre um artista e um viciado. Muitos artistas são viciados, e vice-versa. Muitos são artistas em uma hora e viciados em outra. Qual é a diferença? O viciado é o amador, o artista é o profissional. Ambos lidam com o mesmo material, a dor de ser uma criatura humana e a luta contra a autossabotagem. Contudo, o viciado amador e o artista profissional encaram esses elementos de maneira muito diferente. Quando digo vício, devo esclarecer, não estou me referindo apenas às doenças clínicas graves, como alcoolismo, dependência de drogas, abuso doméstico, etc. Navegar na web também é um vício. Mandar mensagens de qualquer tipo, enviar mensagens sexuais, tuitar e não sair do Facebook, igualmente. Distrações. Atividades protelatórias. Quando vivemos como amadores, fugimos de nossa vocação, ou seja, de nosso trabalho, de nosso destino, da obrigação de nos tornarmos nosso eu superior mais verdadeiro. O vício passa a substituir nossa vocação. Adotamos o vício em vez de ouvir a vocação. Por quê? Porque ouvir a vocação implica trabalho. É difícil. Machuca. Exige que entremos na zona dolorosa do esforço, do risco e da exposição. Assim, preferimos o caminho do amador. Em vez de compor nossa sinfonia, improvisamos uma sinfonia falsa, da qual nós próprios somos a orquestra, o maestro, o compositor e o público. Nossa vida se torna um drama falso, uma empresa falsa, uma atividade filantrópica falsa. Você já foi a Nova Orleans? Nas cidades do Sul, que lembram Tennessee Williams, Savannah e Charleston também me ocorrem, você encontra personagens. A velha senhora colorida com 39 gatos, o sujeito de cabelos vermelhos que transformou seu apartamento em um santuário dedicado a James Dean. No Sul, você pode fazer essas coisas. É moda. A representação falsa chegou a tal ponto que se tornou folclore mesmo, quase arte. Minha vida era um romance falso. Com enredo, personagens, cenas de sexo e de ação. Com humor, atmosfera, textura. Era assustadora, estranha, excitante. Eu tinha amigos que interpretavam filmes falsos, criavam arte falsa, iniciavam negócios falsos. Esses eram os nossos vícios, e nós os explorávamos ao máximo. Só havia um problema: ninguém ali estava escrevendo um romance de verdade, pintando um quadro de verdade ou iniciando um negócio de verdade. Não passávamos de amadores vivendo no passado ou sonhando com o futuro enquanto falhávamos completamente em fazer o trabalho necessário para progredir no presente. Quando você se torna profissional, sua vida se torna simples. Às vezes, o monge zen, o artista e o empresário levam vidas tão singelas que quase ficam invisíveis. O dojo de Miyamoto Musashi era menor que minha sala de estar. Para ele, os objetos eram supérfluos. No fim, não precisava nem da espada. O amador é egoísta. Pega sua dor pessoal e usa-a para chamar a atenção sobre si. Cria uma vida, um personagem, uma personalidade. O artista e o profissional, por outro lado, tomaram outro rumo. Afastaram-se, com sucesso, de seu eu. Ficaram tão entediados consigo mesmos e tão fartos de suas ninharias que agora conseguem manipular esses elementos do mesmo modo como um técnico das MAT manipula o plutônio mais destrutivo. Manipulam-se para o bem dos outros. O que antes eram sinfonias falsas se transformam em sinfonias reais. A cor e o drama que antes estavam fora se movem para dentro. Tornar-se profissional é um ato de autoabnegação. Não o selfie com S maiúsculo, mas o pequeno selfie com S minúsculo. Ego. Distração. Protelação. Vício. Quando nos tornamos profissionais, a energia que antes entrou no romance falso entra no romance verdadeiro. O que antes pensávamos ser real, o mundo, incluindo seu epicentro, nós, se revela uma simples sombra. E o que parecia apenas um sonho é agora a realidade de nossa vida. Resistência e vício. O indivíduo pré-viciado, e isto é, você e eu quando jovens, tem uma vocação. Para a arte, para o serviço ao próximo, para o sacrifício honroso. Em suma, alimenta uma aspiração positiva, uma visão do eu superior e realizado que pode vir a ser.
O ímpeto dessa vocação é seguido imediatamente pelo surgimento da resistência. Medo. Insegurança. Autossabotagem. O que torna esse episódio extremamente delicado é que a maioria de nós não tem, no momento, consciência nem das aspirações nem da resistência. Estamos adormecidos. Percebemos que algo está errado, mas não sabemos como corrigir o erro. Ficamos inquietos. Ficamos entediados. Ficamos furiosos. Ansiamos por fazer algo grandioso e ignoramos por onde começar e, se começamos, sentimos-nos tão amedrontados que não conseguimos dar nem mais um passo. Recorremos, então, a uma bebida, a um amante, a um hábito. Substituímos a aspiração pelo vício. O curto prazo prevalece sobre o longo prazo. Vício e carreiras falsas. Quando não conseguimos suportar o medo, a vergonha e a autorrecriminação que sentimos, nós os substituímos por um vício. O vício torna-se a versão falsa, o gêmeo malévolo de nossa vocação para o serviço ou a arte. Por isso, os viciados são tão interessantes e chatos ao mesmo tempo. São interessantes porque querem alguma coisa nova, única, que mal conseguimos esperar para vê-los realizando. Mas também são chatos porque nunca realizam nada. Ao contrário, o viciado simula sua aspiração. O vício torna seu romance, sua aventura, seu grande amor. A obra de arte ou serviço que poderiam ter sido produzidos cedem lugar ao drama, ao conflito e ao sofrimento na vida maluca, assombrada e desfeita do viciado. O viciado como herói dramático. Robert McKay, no seminário Story, garante que as principais qualidades de um protagonista de ficção, isto é, o herói de um livro ou um filme, são a paixão e a vontade de levar a história ao limite da experiência humana, para alcançar seu objetivo. Do contrário, não haveria história. Essa monomania heroica também é a definição do viciado. Ele vende a própria mãe para comprar drogas. Porque não consigo me livrar do vício. Os vícios não são maus. São simplesmente as formas falsas de vocações mais nobres e elevadas. Nossos vícios são também nossas vocações, mais criptografadas e incógnitas. São metáforas para o nosso eu melhor, a versão codificada de nossas aspirações superiores. Os vícios e as carreiras falsas são mensagens enviadas em uma garrafa por nosso inconsciente. Nosso self, no sentido apresentado por Jung, tenta chamar nossa atenção, intervir em nossa vida. A pergunta que devemos fazer em relação a uma carreira falsa ou a um vício é a mesma que o psicoterapeuta faz em relação a um sonho. O que nosso inconsciente está tentando nos dizer? Puxando o pino. Quando eu tinha 29 anos, passei um tempo colhendo maçãs em Shellon, Washington. Esse trabalho parece idílico, bem sei, mas era muito, muito duro. Trabalho de migrantes. Isso durou 6 semanas. Começou com as homes, depois passou para as deliciosas, quando o frio começou, foi a vez das Vinesaps. Essas eram as mais difíceis de colher. Cortavam a carne das mãos com seus esporões agudos e afiados, sobretudo quando as colhíamos antes do nascer do sol, com o gelo nos galhos e os dedos endurecidos pelo frio. Um dos melhores colhedores era um rapaz chamado Dave. Ele fora soldado de infantaria na 1ª Divisão de Fuzileiros no reservatório Chosin, na Coreia, em novembro-dezembro de 1950, quando a temperatura caía a 30 graus abaixo de zero e as tropas americanas estavam cercadas por 67 mil soldados do 9º Exército Chinês, uma das piores e mais heroicas provações da história militar dos Estados Unidos. Perguntei a Dave como ele colhia as Vinesaps. Com muito sofrimento, foi a resposta. Dave era um grande sujeito, esperto, engraçado, generoso, que escolhera viver ao acaso, como diziam os Wobblies na década de 1920. Era um alcoólatra que morava a maior parte do ano em um hotel de Skid Row, em Seattle. A expressão Skid Row, segundo me contou Dave, vem de Skid Row de estrada de patins, por onde os madeireiros rolavam suas histórias até o porto sobre uma espécie de patins, skids. Mas, na época da colheita, ia trabalhar com maçãs em Washington e com cerejas em Marysville, na Califórnia. Recebia pensão do governo por invalidez, mas era um colhedor tão eficiente que conseguia guardar um bom dinheiro para o inverno trabalhando um pouco no outono. Éramos pagos por caixa de maçãs colhidas. Quando comecei, eu conseguia encher 2 por dia, nunca mais de 3.
Dave normalmente enchia 6, 7, 8. Ganhávamos $4 por caixa, talvez 6, não me lembro. E uma gratificação de $1 por caixa no fim da estação, caso ainda estivéssemos lá. Dave ficava, e eu também, mas a maioria dos tramps puxava o pino. O que é um trampo, afinal? Dave explicava: tramp é um trabalhador itinerante. Obo é um itinerante não trabalhador. Boom é um não itinerante não trabalhador. A expressão puxar o pino vem dos velhos tempos das ferrovias. Para desengatar um vagão de outro, a equipe tirava um grande pino de aço do mecanismo de engate. No jargão dos migrantes, puxar o pino significa ir embora. Você acordava e o beliche ao lado estava vazio. O que aconteceu com Jim? Puxou o pino. Eu também já puxara muito o pino. No caso do meu primeiro livro, em 99,9% do processo. Puxei o pino no meu casamento. Até então, eu nunca fizera nada na vida sem puxar o pino. Mas agora estava determinado a não puxar mais o pino. Perguntei a Dave por que ele e outros trampos bebiam vinho. Bebidas destiladas destroem o fígado, foi a resposta. O uísque bom é caro, o uísque ruim é veneno. Cerveja? Você precisa beber uma caixa para chegar aonde quer. E, se não tiver carro, como vai levar a caixa? Além disso, vai urinar a noite inteira. O vinho é melhor. Pode-se ficar decentemente embriagado com uma garrafa ou duas, e ele é feito, pelo menos em parte, de um produto natural, uvas. E quem sabe não seja até nutritivo. Eu era a única pessoa no dormitório que tinha carro e dava carona a todo mundo para a cidade. Mas a maioria ficava mesmo no pomar. O trabalho começava logo ao amanhecer, no fim do dia. Quase todos estavam tão cansados que só queriam esvaziar uma ou duas garrafas e meter-se debaixo de um cobertor. Eu não bebia. Preferia conversar com o pessoal. Jack era, provavelmente, o mais simpático dos tramps de fruta. Parecia-se com Steve McQueen e era um ótimo mecânico de automóveis, além de um colhe-dor quase tão rápido quanto Dave. Costumava tossir sangue em tal quantidade que as fronhas de seu travesseiro não podiam ser lavadas, tinham de ser jogadas fora. Perguntei-lhe por que não arranjava um emprego de verdade. Morreria, não havia dúvida, caso continuasse na estrada. Tentei, cara, e muitas vezes. No ano passado, o marido da minha irmã me contratou em Enid, Oklahoma, de onde sou. Eu tinha emprego, um pequeno e belo apartamento e até uma namorada. Perguntei a ele o que acontecerá. Acordei certa manhã e não suportei mais. Puxei o pino. Puxando o pino, segunda parte. Duas coisas me impressionaram em relação aos migrantes daquele alojamento. Primeiro, eram ótimos rapazes. Nem loucos nem estúpidos. Davam instruções, ajudavam, dividiam tudo, até o último dólar. Eram inteligentes e bem-humorados. Muitos liam. Muitos entendiam de política e podiam contribuir com mais ideias que os sabichões pagos das telecomunicações. Segundo, haviam alcançado o tipo de paz de quando se caiu tanto que já não importa cair mais. Não havia como piorar. Dave ou Jack poderiam dormir no chão e catar comida. Se a bomba explodisse, sobreviveriam sem nenhuma mudança. Há algo muito natural, pensava eu, na vida que se segue às temporadas. A raça humana fez isso por milhões de anos. Quando a temporada chegava ao fim em Washington, a próxima safra começava a amadurecer na Califórnia. Vai colher cerejas? Perguntou-me Dave. Eu queria ir. Se não tivesse um livro para terminar, de modo a não puxar mais o pino, e meu gato, Mo, para cuidar, iria. Dei a Dave uma carona até a rodovia. Pude vê-lo pelo retrovisor com o polegar para cima, indo para o sul, enquanto eu ia para o oeste. A vida que chamamos de normal não é normal coisa nenhuma. Esposa, filhos, emprego das 9 da manhã às 5 da tarde, quem disse que isso é vida? Que há de tão grandioso em trabalhar em uma fábrica ou num cubículo? Você e eu, artistas e empreendedores, vivemos uma vida mais próxima do natural, se quer saber. Também migramos. Seguimos a musa em vez do sol. Quando uma safra foi colhida,
Colocamos o pé na estrada e vamos para a próxima. Não é uma vida ruim. É solitária. É dura. Não é para todos. Mas, como a vida do migrante na estrada, tem suas compensações. Dave podia ser alcoólatra, e certamente não iria parar, mas essa era a vida que ele queria viver. Sua mãe, seu pai, suas irmãs e sua ex-mulher escolheram essa vida para ele? Ele próprio a escolheu? Todavia, Dave estava disposto a pagar o preço de suas escolhas. Pagava-o com o trabalho duro, com as dificuldades e com os olhares atravessados que as pessoas lhe dirigiam na rua. Essas pessoas não conheciam Dave. Ele era um bom trabalhador e um bom sujeito. Nunca puxaria o pino. Era profissional. A definição de tédio. O que é tedioso não leva a lugar nenhum. Anda em círculos. Nunca chega ao destino. A natureza repetitiva da vida falsa e do vício é que torna ambos tão tediosos. Não se começa. Não se progride. Fica-se sempre na mesma espiral sem fim. Por isso, o vício é um inferno. Todos os vícios têm, entre outras, duas qualidades primárias. 1 ponto alimentam a repetição sem progresso. 2 pontos sua recompensa é a incapacidade. A recompensa da incapacidade. Vocês se lembram de minha amiga viciada em amor? Ela é encantadora, interessante, bonita, inteligente e tem espírito aventureiro. Se você leu sua história na Vanity Fair, talvez tenha pensado, uau, que vida brilhante essa mulher leva, cheia de drama, romance e glamour. Eu gostaria de viver assim. Amo minha amiga, mas ela desperdiçou sua vida. Sei disso porque eu mesmo desperdicei muitas etapas da minha. Minha amiga usou a busca do amor para produzir incapacidade, e isso funcionou para ela durante décadas. Seus múltiplos talentos permaneceram inexplorados, não testados, não concretizados. Ela se tornou uma versão de si mesma, mas uma versão falsa, uma versão pelo avesso, uma versão estropiada. Minha amiga é infeliz e não pode, ou não quer, mudar. Talvez você não concorde comigo. Talvez ache que minha amiga leva uma vida formidável. E talvez esteja certo. Distração e protelação parecem, à primeira vista, atitudes inocentes. Que mal fazemos a nós mesmos quando nos divertimos, procuramos romance ou degustamos os frutos desse mundo imenso, magnífico. Mas as vidas vão para o ralo a cada repetição, a cada adiamento, a cada digitação de 140 caracteres. O que se segue são exemplos, sem ordem pré-estabelecida, de uma série de vícios que não chegam aos pés da dependência química pesada, mas têm força suficiente para inutilizar, deformar e destruir nossa vida. Viciado em fracasso. Há uma diferença entre fracassar, parte natural e normal da vida, e ser viciado em fracasso. Quando somos viciados em fracasso, gostamos dele. Toda vez que fracassamos, sentimos-nos aliviados. Há, no fracasso, um glamour que vem sendo explorado há séculos por poetas famintos, suicidas românticos e outras almas que se autodefinem como dominadas pela fatalidade. Esse glamour inverte o fracasso e o transforma em sucesso. Já tive um romance com essa deusa. E você? O atrativo do fracasso pode ser tão intoxicante quanto a droga mais poderosa. Sua recompensa é a incapacidade. Quando fracassamos, ganhamos a liberdade. Recebemos autorização para deixar a cadeia. Não precisamos mais perguntar as famosas 3 questões de Stanislavski e responder a elas: quem eu sou? Por que estou aqui? O que desejo? Viciado em sexo. Se vícios e carreiras falsas são metáforas, o sexo é a maior delas e a mais difícil de decodificar. Por que somos obcecados por sexo? Ele representa conquista ou rendição? Estamos atrás do esquecimento do orgasmo ou da transcendência que sobrevém após escaparmos do ego? A união com outra pessoa é nosso objetivo ou o que tentamos fazer é dominar e humilhar nosso parceiro? Sexo é amor? Procuramos uma alma gêmea, uma mãe a um pai? Ansiamos por encontrar Deus? Não sei por que tanto barulho em torno do sexo, disse o comediante. É a nas fricção.
Minha teoria é a de que a busca obsessiva de sexo não passa de uma tentativa de obliterar o ego, isto é, a consciência normal, a mente requieta que nos tortura com preocupações, medo, cólera, egoísmo. Tentamos alcançar um nível acima desse. A entidade a qual queremos nos unir somos nós mesmos. Tentamos nos conectar com nosso verdadeiro ser, nossa alma, nosso self. Viciado em distração. A resistência odeia duas qualidades acima de quaisquer outras, a concentração e a profundidade. Por quê? Porque, quando trabalhamos com foco e profundidade, obtemos êxito. Como Tom Brady dominou a arte dos passes longos. Como Picasso pintava. Como Yo-Yo Ma aprendeu a tocar violoncelo. A resistência quer nos deixar superficiais e desatentos. Por isso, torna intoxicantes o que é superficial e sem fundamento. Você checou seu e-mail na última meia hora? Quando se senta para trabalhar, deixa a internet ligada. Saber tudo o que as Kardashians estão fazendo é desastroso. Viciado em dinheiro. A verdadeira utilidade do dinheiro é servir como meio de troca. Se possuirmos um bode em Esmirna, não precisaremos carregar o pobre animal nos braços até Alepo para trocá-lo por um tapete. Podemos vendê-lo em Esmirna, por um dárico no bolso e ir a Alepo comprar o tapete com ele. No entanto, quando somos viciados em dinheiro, ficamos presos à metáfora. É com o dinheiro que marcamos pontos? Ele é mágico? A riqueza é uma chave que abre portas, concretiza possibilidades, produz transcendência. A metáfora do dinheiro só perde em exuberância para a do sexo. Mas, como no caso dos desejos carnais, nosso verdadeiro objetivo é a chave do nosso próprio coração. O mesmo se aplica ao poder, à fama e a todas as outras expressões exteriores de domínio. O que você e eu estamos realmente procurando é nossa própria voz, é nossa própria verdade, é nossa própria autenticidade. Viciado em problemas. Há mais de 2 milhões de presidiários nos Estados Unidos e outros 5 milhões em liberdade condicional. Mas quantos milhões mais estão autoaprisionados em ciclos de abuso por parte de outros ou de si mesmos e habituados a outras formas de vício, corrupção e depravação? Por que os problemas são tão intoxicantes? Porque sua recompensa é a incapacidade. As cicatrizes e tatuagens do presidiário são sua sinfonia falsa, seu poema épico adiado, sua obra-prima não pintada. O indivíduo viciado em problemas nunca sai da cadeia porque se sente mais seguro atrás das grades que livre no mundo. Toda vez que é libertado dá um jeito de voltar. A recompensa do prisioneiro é a libertação da angustiante necessidade de identificar, aceitar e materializar os sonhos e as visões do seu eu mais profundo, mais nobre e mais honroso. O ano em que me tornei profissional. Eu estava com 31 anos. Economizara $2.700 e resolvi me mudar de Nova York para uma cidadezinha do norte da Califórnia. Aluguei uma casa nos fundos de outra por $105 ao mês. Possuía minha velha caminhonete Chevy, minha máquina de escrever Smith Corona e meu gato, Mo. Toda segunda-feira de manhã ia ao Bank of America para sacar $25, que durariam pelos próximos 7 dias. Não conversei com ninguém durante o ano em que me tornei profissional. Não saía para encontrar pessoas. Só trabalhava. Eu tinha um livro na cabeça e resolvera terminá-lo ou me matar. Não podia mais fugir, decepcionar os outros, decepcionar a mim mesmo. Era matar ou morrer. Eu não tinha TV, rádio, música. Não fazia sexo nem praticava esportes. Não lia jornais. No café da manhã, comia fígado e ovos. Era como o rock. No início da manhã, desci a River Road até a casa do meu amigo Paul Hink, que era, na realidade, uma barraca montada numa picape. Paul escrevia. Foi amigo de Henry Miller no Big Sur. Paul me mostrou quais livros eu deveria ler e em quais escritores deveria prestar atenção. Eu fazia isso à noite. Li todos os livros que supostamente devemos ler na faculdade, mas que não lemos nunca, ou lemos sem prestar atenção. Li Tolstói, Dostoiévski e Turgenev. Li Cervantes, Flaubert, Stendhal, Knudsen e todos os americanos, exceto Faulkner. Escrevi em minha velha Smith Corona, cujo carro ia e vinha mecanicamente enquanto eu datilografava.
Meu gato Mo se enroscava na escrivaninha, do lado esquerdo da máquina, de modo que o carro passava por cima de sua cabeça, indo e voltando. Ele nem ligava. Quando fiquei sem dinheiro no fim desse período, fui colher maçãs no estado de Washington, onde conheci Dave e Jack. Fim da estação, eu economizara $250 após pagar aluguel, gás e consertos do carro. Fui para o sul e voltei a trabalhar no livro. Um dia, datilografei fim. Foi quando, como disse em Como Superar Seus Limites Internos, percebi que vencer a resistência. Conseguirá terminar algo. Não encontrei um editor para o manuscrito, nem deveria encontrar. Não era bom o bastante. Tive de arranjar um trabalho de verdade como publicitário em Nova York, economizar de novo, sair de novo e escrever um novo livro, e não encontrei um editor porque esse também não era bom o bastante. Digo o mesmo dos 9 roteiros de cinema que escrevi pelos próximos X anos, nem me lembro quantos, até receber meu primeiro cheque de $3.500 e voltar imediatamente a escrever roteiros, que não consegui vender. Durante esse primeiro ano, às vezes dizia a mim mesmo, Steve, agora você está com sorte, não tem distrações, pode se concentrar em tempo integral. O que vai fazer quando a vida se complicar de novo? No fim das contas, pouco importava. Aquele ano me transformou em profissional. Deu-me, pela primeira vez na vida, uma sequência de meses que só pertenciam a mim, dos quais só eu tinha notícia, meses em que fui verdadeiramente produtivo, enfrentei meus demônios e fiz, de fato, meu trabalho. Aquele ano foi meu. A dor de ser humano. Os gnósticos achavam que o exílio era a condição essencial do homem. Você concorda? Eu, sim. Tanto o artista quanto o viciado lutam contra essa experiência de exílio. Mostrando sensibilidade aguda, até mesmo dolorosa, ao estado de separação e isolamento, ambos tentam superá-lo, transcendê-lo ou, pelo menos, livrar-se da dor. Qual é a dor de ser humano? A condição pela qual ficamos suspensos entre dois mundos sem poder entrar em nenhum. Como mortais, você e eu não conseguimos ascender à esfera superior, que pertence aos deuses. Mas também não conseguimos tirá-la da cabeça. Não conseguimos nos livrar de sugestões, fragmentos de lembranças do quê? De uma morada anterior, talvez antes do nascimento, entre os imortais ou as estrelas. Nosso quinhão é viver aqui na esfera inferior, a esfera das coisas passageiras e materiais, a dimensão presa ao tempo dos instintos e das paixões animais, do ódio e do desejo, da aspiração e do medo. Você e eu aspiramos à esfera superior, e ela nos chama, mas às vezes nos sentimos muito bem aqui embaixo, no reino dos sentidos. Resumo, estamos relegados ao meio, como em Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Desespero judaico e desespero irlandês. Peço licença para citar a mim mesmo com esta passagem de Killing Rommel. Na história, o poeta e professor de Oxford, Achard Stein, faz a seguinte distinção entre dois tipos de desespero: o desespero judaico nasce da carência e pode ser curado pelo excesso. Dê $50 a um judeu paupérrimo, e ele logo se recuperará. O desespero irlandês é diferente. Nada o alivia. O irlandês não se queixa das circunstâncias, que podem se tornar brilhantes pelo trabalho ou pela sorte, mas da injustiça da existência em si. Morte. Como pode uma divindade benevolente nos conceder a vida e dar-lhe um fim tão cruel? Para o desespero irlandês, não há remédio. O dinheiro não ajuda. O amor acaba. A fama é passageira. A cura só pode vir da bebida e da emoção. Por isso, os irlandeses são beberrões tão nobres e poetas tão gloriosos. Ninguém canta nem lamenta como os irlandeses. Por quê? Porque eles são anjos aprisionados em vasos de carne. Mas isso não acontece só com os irlandeses. A dor do ser humano é que todos somos anjos aprisionados em vasos de carne. A dor de ser humano, segunda parte. O viciado procura escapar à dor de ser humano recorrendo a um destes dois meios, transcendendo-a ou anestesiando-a. Em êxtase pelo poder de drogas pesadas, ele consegue, se tiver sorte, ter um vislumbre da face do infinito. Se isso não acontece, ele pelo menos desmaia. Os dois meios funcionam. A dor desaparece. O artista recorre a um método diferente.
Tenta ascender à esfera superior não com drogas, mas com trabalho e amor. Quando digo é artista, refiro-me ao amante, ao santo, ao engenheiro, à mãe, ao guerreiro, ao inventor, ao cantor, ao sábio, ao viajante. E convém lembrar que o viciado e o artista podem ser a mesma pessoa, e muitas vezes são, alternadamente. Se a esfera superior é, como sugere Platão, a do perfeito amor, da verdade, da justiça e da beleza, então o artista procura invocar a magia desse mundo para criar, mediante trabalho e sorte, simulacros dessas qualidades que se aproximem o mais possível do sublime. Essa busca acarreta, para o artista, paz de espírito. Livro 2, Feridas auto-infligidas. Incapacitação acidental. Nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, não era raro que soldados pegassem seus fuzis e literalmente dessem um tiro no pé. Alegavam que o tiro fora acidente, esperando ser mandados para o hospital e dispensados do serviço. Faziam isso para evitar a carnificina que os esperava quando vinha a ordem de subir, isto é, de sair das trincheiras e romper pela terra de ninguém contra o fogo de metralhadoras do inimigo. Entre os militares, infligir-se ferimentos deliberadamente para evitar o serviço é chamado de simulação. Pode levar à corte marcial e, em alguns exércitos, à execução. Os hábitos e vícios do amador são feridas auto-infligidas conscientes ou inconscientes. Sua recompensa é a incapacitação. Quando pegamos um fuzil M1903 Springfield e abrimos um buraco no próprio pé, não precisamos mais encarar a luta real em nossa vida, luta graças à qual nos tornamos quem somos e cumprimos nosso destino, nossa vocação. Uma definição do amador. O amador é jovem e calado. Inocente, de bom coração, bem-intencionado. O amador é corajoso. É criativo, cheio de recursos. Quer uma oportunidade. Como Luke Skywalker, o amador nutre aspirações nobres. Tem sonhos. Procura liberdade e esclarecimento. E espera pagar o preço. O amador não é mau nem louco. Não é iludido nem demente. Ele deseja aprender. Eu e você somos amadores. O que é, exatamente, um amador? Como ele vê a si mesmo e ao mundo? Que qualidades caracterizam o amador? O amador vive aterrorizado. O medo é a cor primária do universo íntimo dos amadores. Medo do fracasso, medo do sucesso, medo de parecer idiota, medo de não conseguir e de conseguir, medo da pobreza, medo da solidão, medo da morte. O pior medo dos amadores, porém, é ser excluído da tribo, isto é, do grupo, da turma, da mãe e do pai, da família, da nação, da raça, da religião. O amador receia, caso se torne profissional e ouça sua vocação, ter de encarar quem é e o que realmente pode fazer. O amador fica aterrorizado à ideia de ser expulso e morrer ao relento caso a tribo descubra quem ele de fato é. O profissional também vive aterrorizado. Vale dizer que o profissional vive tão aterrorizado quanto o amador. Na realidade, pode viver mais aterrorizado que o amador porque tem mais consciência de si mesmo e de seu universo interior. A diferença, veja a parte 3, reside no modo como o profissional age em face do medo. O amador é um egoísta, o amador identifica-se com o próprio ego. Acredita que é ele mesmo. Por isso, vive aterrorizado. O amador é um narcisista. Vê o mundo hierarquicamente. Avalia-se o tempo todo em relação aos outros, ficando vaidoso quando sua sorte aumenta e desesperadamente ansioso quando sua estrela declina. O amador se vê como herói não apenas do próprio filme, mas também dos filmes dos outros. Insiste, pelo menos em sua cabeça, que todos partilhem de suas ideias. O amador compete com os outros e acha que só pode subir se o competidor descer. Se pudesse, o amador devoraria o mundo, mesmo sabendo que, fazendo isso, provocaria a própria extinção. O amador vive da opinião alheia, embora a identidade do amador esteja localizada no ego, esse ego é tão fraco que não consegue se definir com base na própria avaliação. O amador permite que seu valor e sua identidade sejam definidos por outros. O amador faz questão de ser valorizado por terceiros. É tiranizado por uma concepção imaginária daquilo que se espera dele. Permanece prisioneiro do que julga dever pensar, parecer, fazer, ser. O amador deixa que o medo o impeça de agir, paradoxalmente, a arrogância do amador o impede de agir.
Ele se leva tão a sério, assim como as consequências de seus atos, que fica paralisado. O amador teme, acima de tudo, tornar-se e ser visto e julgado como ele mesmo. Tornar-se ele mesmo significa ser diferente dos outros, e, portanto, correr o risco de violar as expectativas da tribo, sem cuja aceitação e aprovação, ele acredita, não consegue viver. Por isso, o amador nunca é autêntico. Permanece alheio ao que realmente é. O amador se distrai com facilidade, o amador tem uma longa lista de medos, encabeçada por solidão e silêncio. O amador teme a solidão e o silêncio porque precisa evitar, a qualquer custo, a voz interior que o poria no rumo de sua vocação e do seu destino. Por isso, busca distrações. O amador valoriza a superficialidade e foge da profundidade. A cultura do Twitter e do Facebook é o paraíso do amador. O amador procura gratificação instantânea. Há algum tempo, havia um ditado popular: demais não é suficiente. Demais não é suficiente, e cedo demais é muito tarde. O amador, o viciado e o obsessivo querem tudo agora. Mas o resultado é, quando conseguem o que queriam, nada acontece. A inquietação não vai embora, a dor não cede, o medo volta depois que a exaltação arrefece. O amador é ciumento, por estar profundamente identificado consigo mesmo, o amador acha muito difícil ver o mundo pelos olhos dos outros. O amador é, quase sempre, indiferente ou insensível aos outros, mas guarda a crueldade mais refinada para si mesmo. O medo do amador eclipsa sua compaixão pelos semelhantes e por si mesmo. O amador não tem compaixão por si mesmo, bem no fundo, o amador sabe que está se escondendo. Sabe que pode fazer melhor. Sabe que se afastou de sua natureza superior. Se o amador tivesse simpatia por si mesmo, olharia no espelho e não odiaria o que vê. Compadecer-se é o primeiro grande passo rumo à transição de amador para profissional. O amador pede permissão, o amador acha que, antes de agir, precisa ter a permissão de outro onipotente, amante, cônjuge, parente, patrão, autoridade. O amador fica sentado num banquinho, como Lana Turner na farmácia Schwab's, à espera de ser descoberto. O amador vive para o futuro, o amador e o viciado concentram-se exclusivamente no produto e no resultado. Sua preocupação é com o que podem lucrar da maneira mais rápida e barata. A cultura do consumo foi criada para explorar o amador. Se você não acredita em mim, assista a TV durante 10 minutos, folheie uma revista ou veja um site de vendas na internet. Meu problema com a cultura americana é que praticamente todos os aspectos, inclusive as deliberações do legislativo e do judiciário, foram degradados para favorecer a cultura do amadorismo. A promessa feita por nossos produtos e políticos é que se poderia fazer a uma criança ou um viciado: vou dar o que você quer em troca de nada. O amador vive no passado, o amador, não possuindo nada de natureza espiritual hoje, olha para o amanhã, vislumbrando um futuro cheio de esperança, ou para ontem, imaginando um passado idílico. Mas o passado evocado pelo amador é de mentirinha. Nunca existiu. É um filme de melhores momentos que ele edita juntando fatos que quase aconteceram ou deveriam ter acontecido. De certo modo, o passado que o amador recupera é pior quando verdadeiro. Pois, então, ele realmente já se foi. A recompensa de viver no passado ou no futuro é você nunca precisar fazer nada no presente. O amador estará pronto amanhã, 2 produtores de Hollywood conversavam. Tenho notícias boas e ruins, disse um. Dê-me as boas primeiro. Lembra-se da mansão que queríamos alugar para a grande cena da festa, mas não conseguimos porque custaria $50.000 para a noite? Bem, falei com o cara e ele vai alugá-la por 10 mil, e quais são as ruins? Ele quer $100 adiantado. O sinal inequívoco do amador é que ele faz milhões de planos que vão começar amanhã. O amador entrega seu poder a outros. Você já seguiu um guru ou um mentor? Eu já. Já entreguei meu poder a namoradas e esposas. Já aguardei, ansioso, ao lado do telefone. Já pedi permissão. Já apresentei trabalhos e esperei, tremendo, o julgamento de outros. Entreguei meu poder de maneira sutil, sem que ninguém percebesse. E já fiz isso às claras, sem me envergonhar, à vista de todos. Exílio, fracasso e banimento podem, às vezes, ser boas coisas, pois nos forçam a agir com base em nosso próprio centro, não no centro de outros.
Cumprimento-o por ter caído no fundo do poço, porque ali só está você. O amador está dormindo, a força que pode salvar o amador é a consciência, sobretudo a autoconsciência. Mas o amador sabe, embora de maneira vaga, que, se obtiver de fato esse conhecimento, ficará obrigado a pô-lo em prática. Pôr em prática a autoconsciência implica definir-se, isto é, diferenciar-se da tribo e, assim, ficar vulnerável à rejeição, à expulsão e a todos os outros riscos que a autodefinição acarreta. O medo da autodefinição é que mantém o amador na condição de amador e o viciado na condição de viciado. A tribo não está nem aí, o amador evita se tornar quem realmente é por temer que essa nova pessoa seja julgada diferente pelos outros. A tribo nos considerará esquisitos, extravagantes ou doidos. A tribo nos rejeitará. Mas a verdade é, a tribo não está nem aí. Não existe tribo. A gangue ou o grupo que imaginamos nos amparar graças aos vínculos que nos unem são, de fato, conglomerados de indivíduos tão infelizes e aterrorizados quanto nós. Cada um deles está tão envolvido nos próprios problemas que não tem tempo para se preocupar com você ou comigo, nem para nos rejeitar ou humilhar por causa de nossas dificuldades. Quando compreendemos que a tribo não está nem aí de fato, ficamos livres. Não há tribo e nunca houve. Nossa vida só importa a nós mesmos. Profissionais de meio período, às vezes, somos profissionais em nossa carreira falsa e amadores em nossa vocação verdadeira. Quantos diretores de criação em agências de publicidade têm romances e roteiros inacabados nas gavetas de sua escrivaninha? Você deve conhecer advogados e médicos que seriam grandes ensaístas, romancistas ou historiadores, mas nunca vão além de algumas publicações insignificantes. Conheço produtores que querem ser diretores, mães que sonham ser empresárias, estudantes universitários que poderiam contribuir para retardar a mudança climática. Às vezes, escolhemos uma carreira, consciente ou inconscientemente, para produzir incapacidade. A resistência é diabólica. Pode bloquear nosso anseio de grandeza e nosso instinto de profissionalismo, atrelando-nos a uma profissão falsa, cujas exigências nos impedem de aplicar nossas energias onde deveriam ser aplicadas. Muitas vezes, é mais fácil ser profissional em uma carreira falsa que em nossa vocação verdadeira. Agora, falemos sobre a atitude de tornar-se profissional. A vida se torna muito simples quando você se torna profissional. O que acontece quando nos tornamos profissionais? Ouvimos a voz pequena e suave que fala em nossa cabeça. Por fim, encontramos a coragem para identificar o sonho secreto, o amor ou a bênção que sempre soubemos ser em nossa paixão, nossa vocação, nosso destino. Balé. Concerto de motocicletas. Uma clínica nas comunidades de São Paulo. É disso, acabamos por reconhecer, que temos mais medo. E é isso, sabemos do fundo do coração, que temos de fazer. Sua vida muda quando você se torna profissional. Eu disse em como superar seus limites internos que podia dividir minha vida, nitidamente, em duas partes, antes e depois de me tornar profissional. E é verdade. Não mudei depois de me tornar profissional. Não alcancei a iluminação. Sou a mesma pessoa que sempre fui, com as mesmas fraquezas e as mesmas vulnerabilidades. No entanto, desde que me tornei profissional, tudo é diferente. Antes de nos tornarmos profissionais, nossa vida é dominada pelo medo e pela resistência. Vivemos num estado de negação. Negamos a voz que fala dentro de nossa cabeça. Negamos nossa vocação. Negamos aquilo que realmente somos. Fugimos do medo para um vício ou uma carreira falsa. O que muda quando nos tornamos profissionais é que deixamos de fugir. Sê bravo, meu coração! Escreveu Arquíloco, poeta e mercenário grego. A pé firme de ombros erguidos, arrasta o inimigo. Ataca-o em meio às lanças assassinas. Não cedas terreno. Quando nos tornamos profissionais, deixamos de fugir dos nossos medos. Viramo-nos e os encaramos. Seu dia muda quando você se torna profissional. Quando nos tornamos profissionais, tudo fica simples. Concentramo-nos em organizar nossos dias de modo a superar os medos que antes nos paralisavam. Agora, estruturamos nossas horas não para fugir do medo, mas para confrontá-lo e vencê-lo. Planejamos nossas atividades a fim de alcançar um objetivo. E colocamos nossa vontade a serviço dessa resolução.
Isso muda nossos dias completamente. Muda a hora de acordarmos e a hora de irmos para a cama. Muda o que fazemos e o que não fazemos. Muda as atividades que praticamos e nossa atitude em relação a elas. Muda o que lemos e o que comemos. Muda a forma do nosso corpo. Quando éramos amadores, nossa vida se resumia a dramas, negações, distrações. Nossos dias oscilavam entre o ponto de ruptura e o vazio doloroso, angustiante. Mas já não somos amadores. Somos diferentes, e todos à nossa volta percebem isso. As pessoas mudam quando você se torna profissional. O ato de nos tornarmos profissionais muda nossa maneira de empregar o tempo e as pessoas com as quais o empregamos. Muda nossos amigos, muda nossas esposas e filhos. Muda quem atraímos e quem repelimos. O ato de nos tornarmos profissionais muda a maneira com que os outros nos veem. Aqueles que continuam fugindo de seus medos tentam agora nos sabotar. Dizem que mudamos e tentam minar nossos esforços para mudar ainda mais. Tentam nos fazer sentir culpados por essas mudanças. Querem que fiquemos chapados como eles, que caiamos no buraco como eles, que percamos tempo como eles, tal qual fazíamos no passado, e, se recusamos, voltam-se contra nós e falam mal de nós pelas costas. Ao mesmo tempo, outras pessoas aparecem em nossa vida. Pessoas que estão enfrentando seus medos e vencendo-os. Pessoas que serão nossos novos amigos. Quando nos tornamos profissionais, somos forçados a fazer escolhas penosas. Haverá pessoas que no passado foram nossos colegas e sócios, ou mesmo amigos, mas com quem já não conseguiremos perder nosso tempo se nossa intenção for crescer e evoluir. Teremos de escolher entre a vida que desejamos para o nosso futuro e a vida que deixamos para trás. Sua mente muda quando você se torna profissional. Tornar-se profissional é como abandonar as drogas ou parar de beber. É uma decisão que precisamos tomar de novo a cada dia. Os programas de 12 passos aconselham, um dia de cada vez. O profissional diz a mesma coisa. O profissional sabe que, diariamente, acordará para enfrentar de novo os mesmos demônios, a mesma resistência, a mesma autossabotagem, as mesmas tendências às atividades falsas que sempre enfrentou. A diferença é que agora não cederá a essas tentações. Ele já as dominou e vai continuar dominando-as. Porque nos tornamos profissionais, tornar-se profissional é uma decisão. Mas uma decisão tão séria que provocará tamanha mudança em nossa vida, e com frequência é tomada em face de um medo esmagador, que esse momento será quase sempre acompanhado de muito drama, muita emoção. Não raro, é algo que temos evitado por anos, algo que jamais enfrentaríamos voluntariamente caso certos acontecimentos de peso não nos forçassem a isso. Tornar-se profissional é como Pearl Harbor, o 11 de setembro ou o assassinato do presidente Kennedy. Nunca nos esqueceremos de onde estávamos quando aconteceu. Aqui estão dois momentos que ilustram o ato de tornar-se profissional. A Sra. X em Bakersfield. A Sra. X é advogada em Los Angeles. Eis sua história: eu viajava sozinha de São Francisco para Los Angeles. Peguei a Interestadual 5 porque era mais rápida que a 101 e tinha um encontro inadiável. Cheguei a Bakersfield por volta das 5 horas e procurei um posto de gasolina. Acordei no dia seguinte em um quarto de motel, sozinha, com as mesmas roupas da noite anterior e uma garrafa meio vazia de Jim Beam na mesinha de cabeceira. Por que aquele momento foi diferente das centenas de outros que já viverá, não sei. Mas, olhando meu reflexo no espelho do banheiro, ouvi minha própria voz dizer: já chega, querida. Isso tem de parar. O sonho de Rosanne Cash. O que se segue é um trecho do livro de Memórias Composed, de Rosanne Cash. Obrigado, Rosanne, por partilhá-lo. Nota: Kings, na primeira frase, refere-se a Kings Record Shop, o álbum de 1987 com 4 singles em primeiro lugar. Eu estava atrasada na preparação de Kings Record Shop, que, segundo pensava, iria mudar minha vida. Encontrar a Linda Ronstadt algumas vezes, em Los Angeles, enquanto GRA vava em Lania Lane, quando me apresentei com Bonnie Raitt no Grey Theatre e ela estava lá, e em muitas outras ocasiões, pois frequentávamos os mesmos círculos e trabalhávamos, às vezes, com os mesmos músicos.
Seu disco Heart Like a Will me impressionara muito na adolescência e eu estudará assiduamente como grande exemplo de ponto de vista feminino em disco conceito, a meu ver o melhor desde Blue, de Joni Mitchell, e igualmente importante como modelo para o que planejava fazer na vida. Admirava, sobretudo, sua cuidadosa escolha das canções, que resultaram em um álbum muito equilibrado, e queria também fazer algo com um conceito igualmente unificado, mas como compositora. Quando comecei a gravar Kings, li uma entrevista de Linda na qual ela dizia que, para crescer artisticamente, você precisa refinar suas habilidades para apoiar seus instintos. Isso causou tão grande impressão em mim que recortei o artigo e o guardei. Pouco depois, sonhei que estava em uma festa, sentada num sofá com Linda e um homem idoso entre nós. De algum modo, eu sabia que ele se chamava Art. Os dois falavam animadamente, concentrados na conversa. Tentei me meter na discussão e comentei alguma coisa para o idoso. Ele se voltou aos poucos para mim e, olhando-me dos pés à cabeça, com ar de inequívoco desdém e falta de interesse, disse: "Não respeitamos diletantes", e virou-se de novo para Linda. Acordei profundamente humilhada, abalada até o fundo da alma. Vinha me sentindo pouco à vontade na comunidade de Nashville e no negócio da música como um todo. Achava-me, sobretudo, compositora, mas só escrevera 3 canções para a Kings. Era famosa e bem-sucedida, tudo aquilo, porém, me parecia vazio, e as falsidades iam se acumulando. Com mais sucesso, viera mais pressão para eu me comportar de certa maneira, seguir determinada linha, fundar um fã-clube, coisa que me recusei a fazer, participar de eventos mirabolantes e agir como se o cenário da música country fosse uma religião à qual eu pertencesse. Resisti ao impulso para o conformismo, para a aceitação de uma estética medíocre, para minha inclusão em uma hierarquia pré-estabelecida. Não queria moleza, queria estar nas trincheiras, onde brotava a inspiração. Meu desgosto provocou aquele sonho. Carl Jung disse que uma pessoa pode ter 5 grandes sonhos na vida, sonhos que causam uma mudança na consciência, e aquele era o meu primeiro. A partir daí, mudei minha maneira de encarar a composição, mudei minha maneira de cantar, mudei minha ética profissional, mudei minha vida. O forte desejo de me tornar uma compositora melhor respondia perfeitamente à minha nascente amizade com Jon Stewart, autor de Runaway Train para Kings Record Shop. John me aconselhou a expandir o tema de minhas canções, bem como minha escolha de linguagem em minha mente. Toquei canções novas para John e, embora ele as achasse perfeitas demais, o que era anátema para mim, repetia muitas vezes: "Mas onde está a loucura, Rose?" Saí em busca da loucura. Procurei Marge Livingston em Nova York para cuidar de minha voz e comecei a treinar, como se fosse uma corredora, tanto a técnica quanto o pique. Por coincidência, Marge trabalhava também com Linda, coisa que eu não sabia quando a procurei. Passei a prestar atenção em tudo, dentro e fora do estúdio. Se pressentia que estava devaneando, hábito antigo e arraigado, forçava-me a acordar e voltar ao momento presente. Em vez de brincar com as ideias, eu as analisava e depois testava a autenticidade de meus instintos musicais. Ampliei conscientemente o alcance de minha atenção. Li os livros de Natalie Goldberg e Caroline Hilbron sobre escrita, passando a revisar e a aperfeiçoar mais meu trabalho enquanto mergulhava a fundo em cada processo que envolvesse as técnicas literária e musical. Concluí que, antes, trabalhava apenas dentro de meus limites conhecidos, nunca saindo da zona de conforto para assumir riscos de verdade. Comecei a pintar para entender a ausência de palavras e sons e por que precisava deles. Tive lições de pintura com Sharon Orr, que dava aulas num estúdio chamado Art and Soul. Permaneci completamente humilhada pelo sonho que me acompanhava em todas as horas de vigília enquanto concluía Kings Record Shop. Esperava que a nova gravação refletisse meu novo comprometimento. Rodney Cravel, então marido de Rosanne, estava no auge como produtor musical, mas, depois do sonho, eu me sentia curiosamente uma principiante no estúdio. Tudo parecia novo, assustador e muito excitante. Eu despertara do sono de morfina do sucesso para a vida de artista. Quando eu mesmo me tornei profissional, o que se segue foi extraído do capítulo Resistência e Cura, de como superar seus limites internos. Há 2 décadas, em Nova York, eu ganhava $20 por noite dirigindo um táxi fugindo, em tempo integral, do meu trabalho. Certa noite, sozinho em meu apartamento alugado por $110 ao mês, concluí que me desviara por caminhos falsos a tal ponto que já não conseguia racionalizar mais a situação.
Peguei minha velha máquina de escrever, achando aquela experiência mais inútil, mais sem sentido e, por que não dizer, mais penosa que podia imaginar. Por 2 horas, fiquei sentado ali, me torturando, escrevendo coisas que ia jogando no lixo. Não aguentei mais. Empurrei a máquina para longe e fui até a cozinha. Na pia, louça de 10 dias. Por algum motivo, senti-me com disposição suficiente para lavá-la. A água morna era agradável. O sabão e a esponja faziam seu trabalho. Uma pilha de pratos limpos começou a crescer no escorredor. Para meu espanto, notei que estava assobiando. Senti que havia dobrado uma esquina. Ótimo! Dali para frente, tudo iria bem. Você entendeu? Eu não tinha escrito nada que prestasse. Levaria anos para que escrevesse alguma coisa boa, se é que um dia isso fosse acontecer. Mas pouco importava. O importante era que, após anos fugindo, eu havia me sentado e trabalhado. A natureza das epifanias, normalmente, achamos que momentos de ruptura são momentos de êxtase que nos levam para um nível superior. E é verdade. No entanto, existe aí um paradoxo. Na hora, a epifania parece um tormento. Como o sonho de Rosane Cash, uma epifania nos esmaga. Ela nos expõe, nos deixa nus. Vemo-nos como somos, e isso não é nada bonito. A essência das epifanias é que elas destroem as autoilusões. Pensávamos ser X, agora, de repente, vemos que somos X. Um X dividido ao infinito. Esse momento encerra um enorme poder. Sim, perdemos alguma coisa. Uma autoilusão muito querida teve de ser abandonada, e isso machuca. No entanto, ganhamos a verdade. Nossas conversas sem sentido desapareceram. O véu caiu de nossos olhos. Nesse momento, temos duas opções: 1. Podemos recuperar nossas conversas sem sentido. 2. Ou podemos nos tornar profissionais. A vergonha é coisa boa. No instante que se segue a epifania, acontecem conosco duas coisas que não aconteciam 90 segundos antes: temos a realidade e temos a humildade. Grandes aliadas. Temos também uma terceira força trabalhando a nosso favor: a vergonha. Por que a vergonha é uma coisa boa? Porque ela pode gerar o elemento final de que necessitamos para mudar nossa vida, a vontade. As epifanias machucam. Não há glória nenhuma nas epifanias. Elas apenas produzem boas histórias nas reuniões dos alcoólicos anônimos ou tarde da noite, entre outros soldados nas trincheiras. Esses soldados sabem do que se trata. Cada um tem sua história sobre o momento terrível, assustador, excruciante em que tudo começou a girar à sua volta. Livro 3: A mentalidade profissional. Qualidades do profissional. Em como superar seus limites internos, fiz a lista dos seguintes hábitos e das qualidades que o profissional possui. O amador, não. 1. O profissional é paciente. 2. O profissional quer ordem. 3. O profissional desmistifica. 4. O profissional age apesar do medo. 1. E mais. 1. O profissional não aceita desculpas. 2. O profissional joga de acordo com as condições. 3. O profissional está sempre preparado. 4. O profissional não se exibe. 5. O profissional procura dominar a técnica. 6. O profissional não hesita em pedir ajuda. 7. O profissional se distancia de seu instrumento. 8. O profissional não leva o fracasso ou o sucesso pelo lado pessoal. 9. O profissional suporta a adversidade. 10. O profissional valida a si mesmo. 11. O profissional reconhece suas limitações. 12. O profissional se reinventa. 13. Um profissional é reconhecido por outros profissionais. Aqui vão mais algumas qualidades, antes de passarmos para uma expressão mais elevada do profissionalismo. O profissional é corajoso. O profissional mostra coragem não apenas nos papéis que assume, e que o assustam terrivelmente, ou por causa dos sacrifícios que faz, de tempo, amor, família, e mesmo por ter de suportar críticas, censuras, inveja ou incompreensão, mas, acima de tudo, porque precisa confrontar as próprias dúvidas e seus demônios. O jogador de futebol e o soldado agem como parte de uma equipe. Mas o artista e o empreendedor entram em combate sozinhos.
Tiro o chapéu para todos os homens e todas as mulheres que fazem isso. O profissional não se distrai, o amador tuita. O profissional trabalha. O profissional é duro consigo mesmo. Picasso estava em seu estúdio parisiense, a história é verdadeira, com o dono da galeria onde seus quadros eram exibidos e vendidos. O espanhol mostrava suas últimas séries de retratos, nos quais trabalhará por meses. O dono da galeria estava extasiado com aquelas obras. Não via a hora de expô-las e começar a vendê-las. De repente, Picasso pegou uma espátula, aproximou-se do primeiro quadro e cortou-o de alto a baixo, para horror do dono da galeria. Pablo. Arret, Pablito. Mas Picasso não parou. De espátula na mão, foi de quadro em quadro e reduziu-os a tiras. O profissional sabe quando não alcançou os próprios padrões. Destruirá suas obras sem piedade, se isso for preciso, para manter-se fiel a Deus e às suas próprias expectativas de excelência. O profissional tem piedade de si mesmo. Há alguns anos, tive a oportunidade de observar um famoso treinador adestrar seus puros sangues. Eu imaginava que o processo era árduo, como o treinamento na marinha. Mas, para minha surpresa, parecia mais uma brincadeira. O trabalho era sério, como na hora de ensinar os potros de 2 anos a entrar no portão de largada, e os cavalos aprendiam facilmente. O treinador fazia de tudo para que o adestramento fosse divertido. Quando um cavalo se cansava, ele o tirava da pista. Quando ficava entediado ou irrequieto, ele nunca o forçava a continuar e aguentar o tranco. Ele explicou: o cavalo é um animal que foge. Mesmo um garanhão preferirá, se puder, a fuga ao confronto. Imagine a pessoa mais sensível que já conheceu, um cavalo é 10 vezes mais sensível. É um sistema nervoso nu, particularmente o puro sangue. Uma criança. Um cavalo de 3 anos, por maior e mais rápido que seja, não passa de um bebê. Os cavalos entendem o chicote, mas não quer um corredor que corra dessa maneira. Um cavalo que gosta de correr vencerá o que corre porque é obrigado, todos os dias da semana. Quero que meus cavalos amem a pista. Quero que meus auxiliares precisem mantê-los presos de manhã, quando os veem ansiosos para sair e correr. Nunca treine seus cavalos até a exaustão. Deixe que queiram mais. O profissional vive no presente, o amador gasta seu tempo no passado e no futuro. Permite-se ter medo e esperança. O profissional disciplinou-se a banir essas distrações. Quando Stephen Sondheim faz um chapéu, não pense em outra coisa. Mergulha no trabalho. Perde-se na tarefa e no momento. O profissional adia à gratificação: sou culpado de olhar meu e-mail. E você? Somos doidos. O que imaginamos que vamos encontrar em nossa caixa de entrada? A criança que conseguia ficar sentada por 3 minutos com um marshmallow à sua frente na mesa, sem comê-lo, era recompensada com 2 marshmallows quando o pesquisador voltava. Mas isso é tão maluco quanto a consulta à caixa de entrada. Krishna disse que temos direito ao nosso trabalho, não aos frutos desse trabalho. Ele queria dizer que o piano é sua própria recompensa, como são a tela, a barra e a moviola. Danem-se os marshmallows. O profissional não espera pela inspiração, não somos nada sem a musa. Mas o profissional aprendeu que a deusa valoriza o esforço e a dedicação muito mais que a solicitação teatral de seus favores. O profissional não espera pela inspiração, age antes. Sabe que, quando a musa vê seu traseiro na cadeira, vem em seu auxílio. O profissional não entrega seu poder a outros. O dicionário define ícone como um artigo, digamos, uma relíquia que já pertenceu a um santo ou a um místico, que serve como objeto de culto. Uma pessoa pode ser um ícone. Quando transformamos alguém em ícone, renunciamos ao nosso poder. Dizemos a nós mesmos: inconscientemente essa pessoa tem qualidades que eu não tenho. Então, vou cultuá-la na esperança de que essas qualidades passem para mim ou de que eu as adquira graças à minha proximidade com esse mentor, a sensei, a amante, a professora, a herói. Pela minha experiência, quando projetamos uma qualidade ou virtude em outro ser humano, nós mesmos quase sempre já as possuímos, mas temos medo de aceitar ou viver essa verdade. O amador é um seguidor, um submisso. O profissional pode buscar instrução ou sabedoria em alguém que sabe mais que ele, mas faz isso sem renunciar à autossoberania. O profissional ajuda os outros,
Quando terminei o manuscrito de Gates of Fire, ele tinha 800 páginas. Meu agente, Sterling Lord, embora gostasse do livro, disse que não poderia submetê-lo aos editores se eu não cortasse pelo menos 300. Isso era como me pedir para amputar não um, mas 2 membros. Fiquei arrasado. Uma das pessoas a quem Sterling mostrou o manuscrito foi Tom Gimburg, que dirigiu por anos a Viking Press. Um homem na posição de Tom mal passaria os olhos pela obra de um escritor desconhecido. Ele, porém, fez mais que isso. Mandou-me um recado, que ainda conservo. A parte mais importante era: a coisa boa aí, Steve. Tenho certeza de que você vai descobri-la e trabalhá-la. Eu mal conhecia Tom, e ele mal me conhecia. Contudo, se você soubesse quantas vezes reli essa nota em busca de inspiração, acharia que éramos amigos havia muito tempo. O amador guarda para si seu conhecimento e suas posses. Acredita que, se dividir o que tem com outros, perderá tudo. O profissional gosta de ensinar. De boa vontade, dá uma mãozinha ou um estímulo. Mas há uma ressalva. O profissional detesta ser iconizado. Não por razões egoístas, mas por saber quão destrutiva é a dinâmica da iconização para quem iconiza. O profissional partilha sua sabedoria com outros profissionais ou com amadores decididos a se profissionalizar. Como é a arte do sonho de Rosanne Cash, ele não perde tempo com diletantes. E quanto à magia? A mentalidade profissional funciona de 2 maneiras. Para nós, é importante entender a diferença. Em primeiro lugar, a mentalidade profissional é uma disciplina que usamos para superar a resistência. A fim de eliminar os hábitos de autossabotagem que levam à procrastinação, à insegurança, à distração, ao perfeccionismo e à superficialidade, recrutamos os hábitos fortalecedores da ordem, da regularidade, da disciplina e da busca intransigente da excelência. Isso não é difícil de entender. Mas e quanto à magia? E quanto à loucura? Que dizer de lampejos de brilhantismo e explosões incontroláveis de gênio? Onde entra aqui a mentalidade profissional? Ela não será severa, dura ou controladora demais? Resposta: não. O monge vislumbra a face de Deus não escalando um pico do Himalaia, mas sentando-se em silêncio. Yoga, meditação e artes marciais chegam à alma por intermédio do corpo. O físico leva ao espiritual. O humilde produz o sublime. Parece contraintuitivo, mas é verdadeiro. A fim de atingir o fluxo, a magia, a esfera superior, começamos sendo comuns, prosaicos, trabalhadores. Passamos as mãos pelas pedras do muro do jardim, procuramos, até que, finalmente, quando já estamos prestes a desistir, nossos dedos encontram a porta secreta. Como crianças correndo para um prado, cruzamos a soleira e esquecemos tudo, exceto a borboleta que esvoaça diante de nossos olhos. Dessa brincadeira surgem Guernica, o poderoso chefão e o Museu Guggenheim de Bilbao. Um fuzileiro ganha 2 salários quando seus jovens fuzileiros se queixam do salário. Um conhecido sargento de artilharia lhes explica que eles recebem 2, um salário financeiro e um salário psicológico. O salário financeiro deles é realmente modesto. Mas o que dizer do salário psicológico, o sentimento de orgulho e honra, de pertencer a uma fraternidade com longa história de coragem e bravura, de saber que, não importa o que aconteça, você continuará membro dessa fraternidade pelo resto da vida? E o sargento artilheiro pergunta: quanto vale isso? Você e eu, como artistas e empreendedores, também recebemos 2 salários. O primeiro pode ser chamado de recompensa convencional, dinheiro, aplauso, atenção. Isso é ótimo, quando possível. O problema é que não é possível para todos. Queimamos as pestanas treinando, praticando, estudando e ensaiando, mas ninguém aparece, ninguém nota, ninguém nem sequer fica sabendo que existimos. Não é de admirar que muitas pessoas desistam. A luta exige muito sofrimento para pouco lucro. Essa é a recompensa convencional. E há a recompensa psicológica. Lembre-se, Krishna explicou a Arjuna que ele tinha direito a seu trabalho, não aos frutos desse trabalho. Referia-se aos frutos convencionais. Por acaso, um monge medita apenas para alcançar a iluminação? E se nunca conseguir alcançá-la? O que o bailarino ganha com a aula de balé? Para o ator, é divertido interpretar?
Por que o cantor canta e o diretor de cinema filma? Quando nos entregamos ao trabalho pelo trabalho, sei que é fácil dizer, mais difícil fazer, somos como o fuzileiro que dorme numa trincheira sob a chuva gelada, mas sabe um segredo que só ele e os camaradas partilham. Quando fazemos um trabalho pelo trabalho, a busca de uma carreira, de segurança, fama, fortuna ou destaque, transforma-se em outra coisa, em algo mais elevado e nobre, sobre o qual talvez nunca tenhamos pensado e a que, em princípio, nem sequer aspirávamos. Transforma-se em prática. Meus anos na solidão, de certa maneira, tive sorte por fracassar durante muitos anos. Como não houvesse recompensas convencionais, fui obrigado a me perguntar, por que estou fazendo isso? Sou doido? Todos os meus amigos ganham dinheiro, acomodam-se e vivem vidas normais. Por que eu não? Tenho a cabeça fraca? Que há de errado comigo? No fim, dei as respostas com base na conclusão de que eu não tinha escolha. Não podia fazer mais nada. Quando tentava, ficava tão deprimido que essa sensação era insuportável. Assim, depois que escrevia mais um romance ou roteiro que não conseguia vender, não tinha escolha a não ser escrever outro roteiro ou outro romance. Na realidade, eu me divertia. Talvez ninguém mais gostasse do meu trabalho, mas eu gostava. Estava aprendendo. Estava melhorando. O trabalho se tornou, bem à sua maneira insensata, uma prática. Amparou-me. E ainda me ampara. A mentalidade profissional como prática, mas, afinal, o que é prática? Prática, em yoga, tai chi ou caligrafia, é o ato de seguir um regime rigoroso, prescrito para levar a mente e o espírito a um nível superior. A prática implica envolvimento com um ritual. A prática pode ser definida como um exercício diário e responsável de dedicação, vontade e intenção voltadas, em um nível, à conquista da excelência em determinada área e, em outro mais elevado, à comunhão com um poder maior que nós, não importa o nome que lhe dermos, Deus, Espírito, Alma, Self, Musa, Superconsciente. O que se segue são aspectos de qualquer prática. A prática tem seu espaço, a prática tem seu espaço, e este é sagrado. Há um livro maravilhoso chamado Where Women Create. Trata-se de uma compilação de fotos de estúdios e workshops em que várias mulheres artistas fazem sua mágica. São espaços de ceramistas, tecelãs, estofadoras, costureiras, arquitetas, escultoras, pintoras, cineastas, editoras. O livro tem um texto excelente, mas você não precisa lê-lo. Basta olhar para esses espaços sagrados. Eis o que verá: ordem, dedicação, paixão, amor, intensidade, beleza, humildade. 26 artistas com 26 odisseias pessoais diferentes. Muitas dessas odisseias, sem dúvida, incluem divórcio, coração partido, alcoolismo, etc. Mas todas as mulheres no livro citado superaram, na vida artística, esses obstáculos e todas penetraram no mesmo espaço. Todas prestam serviço à musa. E cada uma descobriu, nesse serviço, sua essência única e autêntica. A prática tem seu tempo, os monges, com seus mantos cor de açafrão, sobem os degraus para o azendo na mesma hora, todos os dias. Quando o abade toca o sino, eles juntam as mãos e se sentam. Você e eu temos, sem dúvida, de operar em um universo mais caótico. Mas o objetivo permanece o mesmo: chegar ao mistério pelo caminho da ordem, da dedicação e da intenção apaixonada. Quando nos reunimos dia após dia no mesmo espaço e na mesma hora, uma tremenda energia brota à nossa volta. É a energia de nossa intenção, de nossa dedicação, de nosso compromisso. A deusa percebe essa energia e lhe dá a devida recompensa. A prática tem uma intenção. Quando Stevie Wonder se senta ao piano, em seu estúdio, não está ali para brincar. Está ali para trabalhar. A regra das 10.000 horas, tornada famosa por Malcolm Gladwell no livro Outliers, postula que a excelência em qualquer campo, seja cirurgia do cérebro ou arremesso veloz de bola num jogo, exige aproximadamente 10.000 horas de prática. Mas o segredo, segundo Gladwell, é a concentração na prática. É preciso haver intenção. Nossa intenção, como artistas, é melhorar, ir mais fundo, tentar chegar ao âmago das coisas.
Encaramos a prática como guerreiros. O mestre espadachim, ao penetrar na arena, sabe que encontrará adversários poderosos. Não os adversários físicos com os quais vai lutar, embora estes, sem dúvida, possam representar o inimigo, mas o inimigo real, que está dentro dele mesmo. O monge, ao meditar, sabe disso. Como o yogi, o editor de filmes, o criador de videogames ou de softwares. Nós, profissionais, enfrentamos todos os dias os monstros e as quimeras que Perseu, Belerofonte ou São Jorge enfrentaram. O mestre espadachim, antes de entrar em combate ritual, fez interiormente as pazes com a própria extinção. Está preparado para abandonar tudo na arena, incluindo a vida. Encaramos a prática com humildade, podemos colocar a intenção e a intensidade em nossa prática, aliás, devemos, mas não o ego. A dedicação e até a ferocidade, sim, a arrogância, nunca. O espaço da prática é sagrado. Pertence à deusa. Tiramos os sapatos antes de entrar. E nos curvamos, de mãos em prece. Você entende que pode desvendar o mistério por intermédio da ordem? Encaramos a prática como alunos, mesmo o invencível mestre espadachim Miyamoto Musashi entrava na arena tanto para ensinar quanto para aprender. A prática é para a vida toda. O rei espartano Agesilau ainda lutava de armadura aos 82 anos. Picasso pintava depois dos 90, Henry Miller corria atrás de mulheres, tenho certeza de que Picasso também, aos 89. Quando nos tornamos profissionais, somos como tubarões que farejaram sangue ou ascetas que tiveram um vislumbre da face de Deus. Para nós, não há linha de chegada. Não há sino para encerrar o assalto. Vida é busca. Vida é caçada. Quando nosso coração parar, iremos embora, mas não antes. O sonho de Rosane Cash, segunda parte, os detalhes específicos da aquisição de profissionalismo evoluem naturalmente. São autoevidentes. Rosane Cash captou a mensagem de seu sonho. A epifania é tudo. Quando detectamos falhas em nossa prática, ou descobrimos que não temos prática nenhuma, ninguém precisa nos ensinar gestão de tempo ou alocação de recursos. Sabemos o que é preciso fazer. Outra coisa, depois do sonho, Rosane não fez mudanças só para ganhar mais dinheiro, conquistar mais fama ou vender mais discos. Fez mudanças por respeito à sua profissão, para se tornar uma artista melhor e uma compositora mais influente. Quando evoluímos esteticamente, evoluímos também moral e espiritualmente. O profissional confia no mistério. Patrícia Ryan Madison ensinou, durante anos, improvisação em Stanford, para salas lotadas. Seu livro Improv Wisdom está em minha curta lista de obras indispensáveis. Patrícia tem um exercício que chama de O que está na caixa. Pede aos alunos que imaginem uma caixinha branca, com tampa, e que tirem a tampa. Pergunta, então, o que encontram lá dentro? Às vezes, os alunos respondem, um diamante. Outras, um sapo. E outras, uma romã. O truque é que sempre há alguma coisa na caixa. Com esse exercício, Patrícia trabalha o maior terror dos alunos, que é subir ao palco e ir congelar. O profissional confia no mistério. Sabe que a musa sempre ajuda. Ela pode nos surpreender. Pode nos dar algo que jamais imaginávamos. Mas sempre põe alguma coisa na caixinha. Seguem-se 5 axiomas derivados desse princípio que levo em conta todos os dias. Vá além de si mesmo. Os autores de ficção aprendem cedo que podem criar um personagem mais inteligente que eles próprios. Como isso é possível? A resposta está no mistério. O espaço em que escrevemos, pintamos, compomos, inovamos, é bem mais profundo que nossos egos minúsculos. Esse espaço vai além do intelecto. É mais arguto que o pensamento racional. É instinto. É intuição. É imaginação. Se você e eu contratarmos Meryl Streep para fazer a rainha Boudica em nosso próximo sucesso de Hollywood, teremos alguma dúvida de que ela dará conta do recado, embora nunca tenha ouvido falar nem saiba nada da rainha Boudica? Meryl Streep sairá por aí e voltará como rainha Boudica. Transformada em rainha Boudica. Você e eu também podemos fazer isso. Podemos ir além de nós mesmos. E não só podemos, devemos. As melhores páginas que escrevi são aquelas que não me lembro de ter escrito.
Escreva sobre o que não sabe. Há anos, em Nova York, cheguei ao fundo do poço como romancista. Minhas opções se reduziam a duas: 1. Enforcar-me. 2. Pular do telhado. Mas decidi escrever um roteiro. A história era sobre prisões. Eu nunca estivera em uma. Não sabia nada desses ambientes. Mas estava tão desesperado que mergulhei fundo e disparei para todos os lados sem olhar para trás. Quando terminei, mostrei o manuscrito a uns poucos escritores que conhecia. Alguns me puxaram de lado e me perguntaram em voz baixa: Steve, onde você esteve preso? Boas coisas acontecem quando confiamos no mistério. Há sempre alguma coisa na caixinha. Aproveite as vantagens da defesa. Todo livro que escrevo tem pelo menos uma seção gigante que parece um nó numa tábua. Não consigo arrancá-lo. Atacá-lo pelos flancos não resolve. O maldito não cede. Quando você se deparar com esse tipo de resistência, não sinta vergonha de aproveitar as vantagens da defesa. No futebol americano, em casos assim não vamos em frente, percorrendo trajetos de 55 jardas, achamos mais vantajoso os trajetos de 3 jardas. 2 conselhos para os dias em que a resistência se mostrar realmente forte. 1. Aproveite o que tem em mãos e seja paciente. A defesa vai afrouxar mais cedo ou mais tarde, no jogo. 2. Jogue para amanhã. Nossa obrigação, nos dias pouco inspiradores, é manter a compostura e continuar trabalhando. Somos profissionais. Não somos amadores. Temos paciência. Podemos suportar a adversidade. Amanhã a defesa nos dará mais oportunidades e nós as aproveitaremos. Há um terceiro conselho, que engloba os 2 anteriores. 1. Nosso trabalho é de longo prazo. Nosso trabalho é uma prática. Um dia ruim não significa nada para nós. Nem 10. No quadro de nossa prática constante, 24 horas, quando só conseguimos percorrer poucos quilômetros, são apenas um quebra-molas. Amanhã de manhã, ao tomar café, teremos esquecido tudo e voltaremos ao trabalho, prontos para entrar na briga. Jogue machucado. O amador acha que deve estar tudo bem preparado e organizado antes de começar uma empresa, compor uma sinfonia ou desenvolver um aplicativo de iPhone. O profissional sabe que não é assim. Seu marido a abandonou? Confiscaram seu Eldorado? Continue escrevendo. Continue compondo. Continue filmando. Os atletas jogam machucados. Os guerreiros lutam com medo. O profissional toma 2 aspirinas e vai em frente. Fique frio. Suicely Ali foi uma famosa amazona e professora de equitação. Tinha uma frase que procurava enfiar na cabeça dos alunos: Sit Chile. Fique frio. Se você e eu estivermos participando de uma corrida de cavalos com obstáculos, em pleno galope sobre um animal enorme e vendo se aproximar uma parede de pedra que parece ter 5 metros de altura, pensamentos ruins podem abalar nosso cérebro nesse instante. Mais complicado ainda, o modo como nos sentamos na sela comunica nossas intenções ao animal ultrassensível que cavalgamos. Se o medo e a incerteza nos dominarem, nosso cavalo perceberá imediatamente. E, então, tudo poderá acontecer. Suicely dizia: fique frio. Não queria dizer apenas contenha-se ou controle-se. Queria dizer mantenha-se na sela. O profissional sabe que, no curso de sua busca, vai, inevitavelmente, ter momentos de terror ou até mesmo de pânico. Sabe que não pode se livrar do pânico, ele está lá, é real. O profissional fica frio. Concentra-se no cavalo e no obstáculo. Mantém-se na sela. O profissional e o primitivo. Há alguns anos, tive a oportunidade de viajar para a África. Um dos lugares que visitei foi um acampamento Masai. Era tão longe que tivemos de ir de avião. Não havia estradas. Levávamos conosco 2 Masai da cidade, um rapaz e uma moça, que serviam de intérpretes. Quando pousamos, tudo estava na maior confusão. Nossos guias nos explicaram, após conversarem com vários anciãos do acampamento, que o xamã acabava de declarar aquele local inadequado. Assim, todos se preparavam para partir. A população, ali, era de mais ou menos 500 pessoas, guerreiros, crianças e idosos. Para não falar do rebanho da tribo.
A cerimônia da mudança exigia que o cortejo fosse encabeçado por bois brancos, que já estavam sendo reunidos. Não era tarefa simples, pois cada boi pertencia a uma família diferente, e todos estavam espalhados pelo vale. Ficamos olhando os anciãos por mais de 1 hora, sob a direção do xamã, reunindo os bois e puxando-os para a frente do cortejo. Agora, a tribo inteira já estava pronta para partir. Os guerreiros, os morans altos e magros, cantavam uma canção ritual, aos pulos, cercados de moças bonitas que formavam o coro. Por fim, a tribo partiu. Caminhou cerca de 200 passos morro acima. É aqui? Perguntou um dos visitantes. Olhamos para o xamã. Sim, era ali mesmo. Eles solucionaram o problema. O novo local era bem melhor. Na hora, não pensei muito no caso. Parecia absolutamente natural, condizente com a África e a vida tribal. Mas, quando voltei para casa, comecei a refletir sobre os pressupostos, por mais imperfeitamente que pudesse tê-los entendido, que deram vida àquela extravagância. Alguma força invisível ameaçava o antigo acampamento. Fantasmas? Ancestrais vingativos? Mal disseminado? Coisas ruins aconteceriam às pessoas caso continuassem no primeiro acampamento? O mal invisível podia ser combatido pela mudança de acampamento, ainda que para um local a apenas uns 200 passos de distância. Isso faz sentido? A força maligna não poderia simplesmente seguir a tribo morro acima e perpetrar seus malefícios no novo acampamento? Como uma solução tão simplória poderia resolver o problema? 3. Um indivíduo, o xamã, foi capaz de perceber a força maligna, adivinhar suas más intenções e remediar tudo, graças a determinado curso de ação. 4. A tribo seguiu as instruções do xamã sem uma palavra de protesto. Nenhuma matriarca se queixou por ter de fazer sua trouxa, que em todas as famílias era considerável e exigia muito trabalho e muito suor. Nenhum guerreiro resistiu. Um por um, todos entraram na fila e saíam livremente, com alegria. 5. Devo confessar que eu mesmo aceitei a sabedoria do xamã. Quando chegamos no alto do morro, senti-me melhor. Fiquei satisfeito com a mudança. 6. Por fim, examinei a cultura Masai em si. Os Masai não eram, de modo nenhum, um povo ignorante, à mercê de espertalhões. Eram e são uma das grandes culturas guerreiras de todos os tempos. Estão na África Oriental desde os anos 1500, antes da existência dos Estados Unidos. Invadiram e dominaram uma terra inóspita, povoada por adversários orgulhosos, fortes e agressivos. Além disso, a cultura Masai é brilhante, suas roupas, seus rituais, sua organização social. As pessoas são altas, robustas, bonitas. Os jovens enfrentam sozinhos os leões e matam-nos armados apenas com uma lança. O que fizeram devia estar certo. Perguntei-me, e se a visão de mundo dos Masai fora correta? E se existisse mesmo uma força maligna ameaçando o primeiro acampamento? E se o xamã de fato a percebeu, dando-lhe o remédio certo? Talvez, se tivéssemos permanecido ali, uma das jovens esposas grávidas abortasse. Talvez uma briga ocorresse entre dois valentes e um ferisse o outro. Talvez a aldeia inteira fosse dominada por um mal coletivo. Mas o que tudo isso tem a ver com o profissional e a ideia de profissionalizar-se? Eis o que penso, minha visão de mundo é bem parecida com a dos Masai. Acredito no xamã. Gostaria de ter um xamã. Se tivesse um, tomaríamos café juntos todas as manhãs, e, durante o dia, eu faria tudo o que ele me houvesse aconselhado. Melhor ainda, eu gostaria de ser um xamã. Na realidade, pratico minha própria forma de xamanismo diariamente. Como artista, procuro fazer contato com poderes invisíveis. As forças do mal, resistência, insegurança, autossabotagem, rondam por aí. Quantas outras forças malignas não sobrevoam, todas as manhãs, a mim e a meu prato de huevos rancheros? Mas há também as forças benignas. Inspiração, entusiasmo, coragem. Ideias novas, descobertas brilhantes, percepções, intuições. De onde vêm? Não sei. Como fazer contato com elas? Não tenho a mínima ideia. No entanto, esse é o meu negócio. Essa é a minha vida.
Ah, como eu gostaria de ter aquele xamã. Ele é o cara. E eu amo esse cara. Mas no lugar de um xamã eu tenho o quê? Tenho um código de profissionalismo. Tenho virtudes que procuro fortalecer e vícios que procuro erradicar. Sirvo à deusa. Aonde ela me mandar, eu vou. Gostaria de ter conhecido aquele xamã. Adoraria me sentar com ele e perguntar-lhe o que viu naquela manhã. Como o viu? Que iniciação teve para adquirir seu conhecimento? Será que ele serve aos deuses, como eu? Encara seu dom como bênção ou maldição? Um modelo do universo. Eu tomava o café da manhã com meu amigo, o Rabino Mordecai Finley, da Congregação Oratora, de Los Angeles. Perguntei-lhe sobre a resistência. Há alguma coisa semelhante nos estudos cabalísticos ou no misticismo judaico? Eis parte de sua resposta, que gravei há um segundo eu dentro de você, um eu interior, sombrio. Ele não liga para você. Não o ama. Vai matá-lo, pois tem seu próprio projeto. É como um câncer. Vai matá-lo para poder levar adiante seu projeto, que é impedi-lo de realizar seu eu, de tornar-se o que realmente é. Esse eu sombrio é conhecido, no léxico cabalístico, como Yetzer Hara. O Yetzer Hara, Steve, é o que você chama de resistência. Na visão cabalística do mundo, a alma, Neshama, em hebraico, é a fonte de toda a sabedoria, de todo o bem. A Neshama procura constantemente se comunicar conosco, com nossa consciência no plano físico. A alma procura nos guiar, nos amparar, nos restaurar. Entretanto, uma força se opõe à Neshama. Essa entidade, o Yetzer Hara, é uma inteligência sutil e autossustentada, cujo único objetivo se resume em impedir nosso acesso à Neshama e evitar que a Neshama se comunique conosco. Os gnósticos e os neoplatônicos acreditavam em algo muito parecido. Em ambos os modelos do universo, havia uma esfera superior, na concepção de Platão, a esfera das formas, de perfeita beleza, justiça, verdade etc., e uma esfera inferior, onde vivem os mortais. No misticismo judaico, existe uma força positiva que se opõe ao Yetzer Hara. Acima de cada folha de grama, diz a Cabala, flutua um anjo exortando a cresça. Cresça. Qual método, no entender dos antigos, nos possibilita cultivar as forças positivas para superar as negativas? Segundo o Rabino Finley, esse método está em um código chamado Mussar. Mussar era um código de disciplina ética não muito diferente dos programas atuais de 12 passos. A primeira prescrição desse código era identificar o pecado, a segunda, eliminá-lo. Nos termos dos alcoólicos anônimos, teríamos, 1. Reconheça que é alcoólatra. 2. Pare de beber. Os cabalistas acreditavam que é possível alcançar a esfera superior por meio do esforço disciplinado, humilde e aberto da mente e da vontade. Sabiam que estavam na pista de um mistério. Sabiam que um inimigo procurava impedi-los de desvendá-lo. O que eles chamavam de mussar, chamo de tornar-se profissional. Nossa tarefa, como almas nesta jornada mortal, é transferir a sede de nossa identidade da esfera inferior para a superior, do ego para o self. A arte, ou, mais exatamente, o esforço para produzir arte, nos ensina isso. Quando você e eu lutamos contra a resistência, ou procuramos amar, suportar, doar ou fazer sacrifício, entramos em uma guerra não apenas nos planos material, mental e emocional, mas também no espiritual. Nossa missão não consiste unicamente em compor nossa sinfonia, criar nosso filho ou comandar nosso batalhão de forças especiais contra o Talibã na província de Konar. O choque é épico e interno, entre o ego e o self, sendo que o que está em jogo é a nossa vida. Para quem é tudo isso? No fim das contas, o empreendimento e o sacrifício são para o público. São para os leitores, os cinéfilos, os visitantes de sites, os ouvintes, os amantes de concertos, os jogadores, os frequentadores de galerias, um grupo que, aliás, inclui você e eu. Nós somos o público. Na jornada do herói, o peregrino volta para casa após anos de exílio, lutas, sofrimentos. Dá um presente ao povo. Esse presente é aquilo que o herói viu, suportou, aprendeu. Mas não é material bruto, é minério refinado em ouro pelas mãos hábeis e amorosas do herói. É peregrino, é artista. Você é esse artista.
Pagarei com muito gosto qualquer quantia ao iTunes para ler, ver ou ouvir o tesouro de 24 quilates que você refinou de seu sofrimento, sua visão, sua imaginação. Preciso disso. Todos precisamos. Estamos lutando nas trincheiras. Beleza, sabedoria, emoções, sustos, até uma escapada insensata sob uma chuva de outubro.